Pare por alguns segundos. Respira fundo. E presta atenção no próximo pensamento que surgir na sua mente. Talvez seja uma lembrança, uma preocupação, uma imagem. Talvez um pensamento completamente aleatório. Agora percebe uma coisa curiosa. Se você conseguiu observar esse pensamento chegando, quem exatamente observou? Porque o pensamento apareceu, mas havia algo em você percebendo esse pensamento acontecer. E talvez uma das perguntas mais profundas da experiência humana comece exatamente aí. Existe algo dentro de nós observando os próprios pensamentos. A maior parte do tempo pensamos sem perceber que estamos pensando. A mente pula de assunto em assunto. Lembranças, planos, medos, imaginação, diálogos internos. Como se existisse uma conversa acontecendo sem parar dentro de nós. Mas às vezes, por alguns segundos, parece que conseguimos dar um passo para trás e apenas observar. Observar o pensamento. Observar a emoção. Observar o impulso antes da reação. Como se existisse um ponto silencioso dentro da consciência assistindo tudo isso acontecer. E isso é fascinante. Porque se você consegue perceber seus pensamentos, talvez você não seja exatamente seus pensamentos. Ou pelo menos, talvez exista uma diferença entre pensar e perceber que está pensando. Esse tema não aparece apenas na filosofia ou espiritualidade. Também desperta muito interesse dentro da ciência. Na psicologia e na neurociência existe um conceito chamado metacognição. De forma simples, é a capacidade de perceber os próprios processos mentais. Pensar sobre o pensamento. Observar a própria mente funcionando. O psicólogo John Flavel foi um dos pesquisadores que ajudaram a desenvolver esse conceito ainda nos anos 1970. A ideia de que o ser humano pode não apenas pensar, mas perceber o próprio pensamento acontecendo. Como se a mente fosse capaz de olhar para si mesma. E talvez seja justamente isso que torna a consciência tão misteriosa. Porque não estamos apenas vivendo experiências. Estamos percebendo que estamos vivendo experiências. Existe outro estudo muito interessante ligado a isso. O neurocientista Benjamin Libet ficou conhecido por um experimento realizado nos anos 1980 sobre intenção e tomada de decisão. Em seus testes, ele observou algo intrigante. Sinais cerebrais ligados ao movimento pareciam surgir antes da pessoa relatar conscientemente a decisão de agir. Como se parte do cérebro começasse algo, antes mesmo de percebermos isso conscientemente. O experimento gerou debates enormes até hoje. Porque ele levanta perguntas difíceis. Quanto do que fazemos nasce de forma automática? E em que momento a consciência entra nisso? Mas talvez ainda mais fascinante seja outra pergunta. Se pensamentos surgem espontaneamente, quem percebe que eles surgiram? Você não escolhe conscientemente cada pensamento que aparece. Eles simplesmente chegam. Uma lembrança antiga. Uma frase. Uma preocupação. Uma música que ficou presa na cabeça. E então, algo dentro de você percebe. Talvez seja exatamente isso que tantas tradições chamaram de observador interno. Mas não precisa olhar isso de forma religiosa. Podemos olhar apenas como experiência humana. Como percepção. Como consciência. Como presença mental. Existe inclusive um estudo muito famoso de 2001 feito por Marcus Reichel e colegas que apresentou o conceito de Default Mode Network. Uma rede cerebral que costuma ficar ativa quando não estamos focados no mundo externo. Momentos em que a mente vagueia. Pensa no passado. Imagina o futuro. Cria histórias internas. Como se o cérebro estivesse constantemente narrando nossa própria existência. Talvez seja essa voz mental que muitos chamam de diálogo interno. Mas, de novo, quem percebe essa voz? Talvez você já tenha vivido isso. Está pensando demais. E de repente percebe: eu estou preso nesse pensamento. Nesse instante, algo mudou. Você deixou de estar completamente dentro do pensamento e passou a observá-lo.
talvez seja um pequeno deslocamento de consciência. E talvez seja exatamente aí que mora uma liberdade interessante. Porque quando conseguimos observar pensamentos, nem sempre precisamos obedecer todos eles. Nem toda preocupação precisa ser seguida. Nem todo medo precisa virar ação. Nem toda narrativa interna representa a realidade. Talvez observar a mente seja diferente de ser arrastado por ela. Existe também algo curioso sobre meditação e atenção plena. Muitos estudos recentes investigam justamente isso. Pesquisadores como Jon Kabat-Zinn ajudaram a popularizar práticas de mindfulness, observando como a atenção consciente pode alterar relação com pensamentos e emoções. Não eliminando pensamentos, mas mudando a forma como nos relacionamos com eles. Talvez o pensamento continue vindo, mas a consciência deixa de se fundir totalmente com ele. E isso muda muita coisa. Porque talvez sofrimento psicológico nem sempre venha apenas do pensamento em si, mas da forma como nos identificamos com ele. Talvez exista algo profundamente libertador em perceber: isso é um pensamento. Mas talvez não seja tudo o que eu sou, e talvez isso explique por que tantas pessoas descrevem momentos de silêncio interior como experiências tão marcantes. Porque por alguns instantes, a mente desacelera. E o observador continua ali, sem esforço, sem narrativa, apenas presença. Aliás, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você sente que existe algo em você observando os próprios pensamentos? O pensamento e consciência são exatamente a mesma coisa. E aproveita para sugerir um tema para os próximos vídeos. Porque muitas das próximas investigações nascem justamente das perguntas que vocês deixam por aqui. Talvez nunca descubramos com total certeza o que é a consciência, mas talvez possamos continuar observando. Pensamento após pensamento, sensação após sensação, experiência após experiência. E talvez, quanto mais observamos, mais percebemos que existe algo silencioso por trás do movimento constante da mente. No fim, talvez a pergunta não seja apenas: eu penso? Talvez a pergunta mais profunda seja: pause, slow. Quem percebe que eu estou pensando? Porque talvez o maior mistério da mente humana não esteja nos pensamentos que aparecem, mas naquele observador silencioso que percebe cada um deles passar. E você, quando observa seus pensamentos, quem exatamente está olhando?